Anos. Desde que nasceu. Tem crianças que sofrem por anos e ninguém interpreta esse sofrimento de uma maneira, principalmente as crianças autistas. Porque eu falo que todo processo real de mudança só acontece a partir do conhecimento. Sim. Se não entender, não vai Não mudar. Quem que vai mudar uma coisa que tá fácil, tá prático? É. Ninguém vai mudar, porque dá trabalho, porque a avó critica, a tia critica, o pai critica muitas vezes. Muitas vezes é isso, a maior briga é mãe e pai. E Sim. quando isso acontece, é onde você tem menos chance de dar certo. Por isso que eu costumo falar assim, eu quero todo mundo aqui junto. Aqui na Universidade Federal. E assim, eu engravidei, a Isabela nasceu, me apaixonei por ela perdidamente, profundamente. Eu não queria fazer outra coisa a não ser ficar com aquela garota. E quando foi a hora de voltar pra faculdade, eu falei, mas eu não quero mais fazer aquilo lá. Depois de ler milhões de blogs de maternidade, sobre introdução alimentar e tudo mais, eu falei, eu quero fazer alguma coisa sobre isso aqui. E comecei a fazer nutrição. Bem-vindas a mais um episódio da segunda temporada do BeabaCast. E hoje eu vou receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que a maior referência de nutrição funcional do Brasil, a doutora Denise Carreiro. Seja muito bem-vinda, doutora. Isso aqui é praticamente um evento. Acho que eu não tinha nem roupa pra vir pra cá. Nossa Senhora, Não eu que tinha. agradeço, meu amor. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Doutora Denise, o corpo realmente dá sinais antes de doenças aparecerem? Eu falo que o organismo não mostra, ele grita, né? Então, os sintomas, a partir do momento que, de alguma maneira, os processos inflamatórios, vários fatores, estresse oxidativo, deficiências nutricionais, muitas vezes elas vão se somando e elas deixam num processo como que a gente chama de inflamação subclínica, né? Sim. Baixa intensidade e que eu também chamo de safada e come quieta, né? Sim. Porque vai fazendo um estragozinho aqui, outro ali, mas não dá sintoma efetivo. Quando o potinho transborda, e o que é esse potinho transbordar? É quando o ataque é maior que a defesa. Sim. Porque nós fomos feitos para tolerar agressor e não para não tolerar. Então, enquanto essa defesa é maior que ataque, tem um domínio. A partir do momento que a gente tiver esse processo, né, de o ataque ser maior, começa a dar um boom inflamatório. E aí, essas substâncias que até então estavam sob domínio e elas aumentam a circulação, elas podem atingir qualquer órgão ou sistema. E o que determina isso é a predisposição genética, né? Então, eu até costumo falar assim, mesmo meus filhos, né? 2 filhos que eu tenho, mesmo pai, mesma mãe, mesmos erros, mesmas bobagens que eu fiz, porque eu não conhecia nada disso, né? Do processo nutricional. E eles tinham sintomas completamente diferentes, tá? Exatamente com as mesmas causas. Um ia para rinite, bronquite, um baita TDAH. Não foi à toa que eu fui estudar, né? A relação de alimentação com o sistema nervoso central. E a minha filha com amidalite, otite, obesidade. Imagina a mesma comida, as mesmas coisas, as mesmas encrencas, tá? Quantidades extremamente parecidas. O meu filho muito magrinho e a minha filha com obesidade. Explica isso agora. É porque comeu mais do que gastou? Aí a gente começa a ver que essa história tá furada, entendeu? Sim. E é isso que eu fui pesquisar e entender o que acontecia, qual que era a relação da alimentação com o organismo. Porque aquilo que eu tinha aprendido na faculdade não me deu resposta, né? Sim. A medicina não me deu resposta. Então, eu comecei a ir atrás e pesquisar tudo isso. E aí, quando você começa a entender e você vai atrás, você vai ver todos os sinais e sintomas que foram dados, mas a gente não conhecia, né? E hoje em dia, isso ajuda muito no consultório. Sim. Então, o último paciente que eu atendi, um rapaz, 22 anos, mas um TDAH violento, né? E aí, conversando com ele, eu não queria entrar muito no processo, porque ele estava meio ainda sem graça de colocar as coisas. Então, eu puxei um sintoma. Ele falou, tenho. Aí eu fui atrás. E esse, e esse, e esse, e esse. E ele foi olhando pra mim assim, eu fiz, quer emprestada a minha bola de cristal, né? Tá? Então, ele fez, porque é isso. Eu fiz, então. E eu vou te explicar agora por quê. Porque, assim, o organismo é de uma lógica absurda. Ele tem uma fisiologia, que é uma lógica. Você funciona a partir desta lógica, trabalha a partir dessa lógica. Ele funciona. Trabalha com
contra a lógica? Ele reage. Quando ele reage, a gente tem sintoma. Então, o que até a mãe estava preocupada, tal, porque será, Denise, que ele vai aceitar? Eu falei, sabe que é quase regra? As pessoas, quando tem como órgão de choque sistema nervoso central, uma das características extremamente comuns, nada é regra, mas muito comum, extremamente inteligente. Então, a hora que eu comecei a explicar dentro de uma lógica, você percebia que a pessoa mudou completamente. E abriu a guarda, entendeu? E aí começou a aceitar e conversar e explicar, contar coisas que sentia. A partir do momento que eu puxei alguns sinais e sintomas que eu já sabia que ia estar acontecendo a partir dos dados iniciais que ele deu. Então, é o que eu falo, esse processo de lógica que o organismo tem, né? Sim. E que a gente vai conseguindo entender a partir desse conhecimento da fisiologia, né? Sim, que as pessoas acabam que ignoram ou deixam de observar, né, certos sinais e sintomas. E assim, é aquela frase que às vezes a gente escuta, mas do nada, do absoluto nada. E de repente. E por quê? A senhora acredita que as pessoas ignoram tanto esses sinais, esses sintomas? O que leva, muitas vezes, a ignorar toda essa... Porque não é do nada. Por mais que às vezes, né, seja falado dessa forma, a gente sabe que não é. Mas essa trajetória inteira de, poxa, constipação crônica, como pode ser? Ai, mas é porque é genético, é porque eu nasci assim, é porque na minha casa todo mundo é assim. E o pior, na pediatria, você vê muito assim, é normal uma semana o intestino sem funcionar, né? Uma criança que eu peguei com epilepsia e convulsão, a criança ficava 7 dias sem evacuar. E tinha medo, tinha dor, Sim. tá? E a criança com epilepsia e convulsão e com o diagnóstico de 3 centros de referência, que era uma doença neurodegenerativa sem chance de remissão, com 20% de chance de sobrevivência. Quando nós mudamos toda a alimentação, a partir do momento que o intestino começou a regularizar, mudou todo o processo. Em 25 dias a criança não tinha mais nada, voltou a falar, voltou ao contato de olhos. E aí é isso que eu ouço muitas vezes, porque eu levo muitas vezes esse caso, né, na pós, inclusive de medicina, eles fazem assim pra mim, mas só com a nutrição? Só. É nada. só com a nutrição? Eu falei, então, mas a causa era alimentar. Sim. Se a causa é alimentar, não tem remédio que vai tratar. Sim. Enquanto você não mudar a causa. Você pode, com sorte, controlar o sintoma, que não era o caso dessa criança. Ninguém conseguia controlar os sintomas. Mas mudou a causa, acabou o processo. Então, quando você falou, ignora os sinais e sintomas, eu vou antes disso. Ignora a nutrição. Sim. A nutrição é ignorada. Ela é ignorada na medicina, porque e não é culpa do médico ou culpa do nutricionista. É culpa de um sistema de saúde. Onde na medicina é muito remédio, é a indústria farmacêutica, e na nutrição a indústria alimentícia. E tem um processo onde a nutrição, que eu falo que é a fisiologia nutricional, é entender como o organismo funciona baseado neste processo fisiológico. Porque quando você trabalha a fisiologia, quando você entende a ação de cada nutriente, como eles agem, como eles interagem, o que acontece, fica muito mais fácil entender o porquê que a Organização Mundial da Saúde coloca que 80% das doenças tem como base causas alimentares, né? E continua sendo ignorado. Sim. Né? E que é óbvio, né? Assim, você relacionar um problema orgânico à alimentação, porque ninguém faz fotossíntese. Então, tem que estar vindo de algum lugar. Então, muitas vezes a gente vê, né, principalmente no consultório, crianças que têm repertório alimentar muito restrito. E principalmente crianças menores ainda, que têm base de alimentação praticamente de leite, de laticínios. E aí as pessoas ficam se perguntando assim, mas será que é o leite? Será que pode ser o leite? Às vezes um bebê que só toma fórmula. Só toma leite. Só toma fórmula. Mas ele não tá bem. Mas será que pode ser o leite? Mas então, se não é o leite... Eu gosto muito quando o Murilo coloca assim, né? Foi aquelas sacadas, né? Que ele fala assim, se o cachorrinho começa a ter diarreia, o veterinário vai lá e troca a ração. Sim. Se a criança começa a ter diarreia, aí assim, é isso. Mas o que é será? O que tá acontecendo? Né? Acho que é azar, aí vai, né? E qual é a única coisa que ele faz? Toma um leite de vaca, mais nada, né? Então, assim, muitas vezes nem amamentado é só a bendita da fórmula. E as mães, de uma maneira geral, elas não têm ideia que fórmula é leite de vaca. Então, uma das crianças que eu atendi no consultório com autismo, e a mãe chegou e fez assim pra mim, Denise, eu não conseguia amamentar, né? E aí, quando chegou, é sempre aquela história do de repente, né? Então, com 1 ano e 2 meses, e de repente, perdeu contato de olhos, etc, etc. Eu falei, desde quando
quando efetivamente você começou a dar leite de vaca? Ah, doutora, só depois de 1 ano. Eu falei, mas você não falou que não amamentou? Ah, não, doutora, era a fórmula. Sim. Você entendeu? Então, muitas vezes, eles não têm nem noção de que eles estão dando efetivamente para essa criança leite de vaca, entendeu? Mas só que quando vai no pediatra, e muitas vezes eles falam assim, doutora, tem alguma coisa errada, porque eu vejo meu sobrinho, eu vejo ele, ai, mãezinha, a mãe é assim mesmo. Né? Volta daqui 6 meses, tá? As mães, às vezes, são muito ignorantes. Claro que a gente não pode generalizar, porque, graças a Deus, os profissionais não são todos iguais. Sim. Mas a gente vê, realmente, uma tendência, muitas vezes, de alguns profissionais de ignorar o que a mãe fala. Ignorar a preocupação materna. Que é o que eu mais pego no consultório. E, graças a Deus, como você falou, hoje, nós já temos uma gama de profissionais que estão indo atrás para entender, para aprender, porque entenderam que aquilo que ele estava fazendo efetivamente não estava tratando ninguém, né? Não era um processo de tratar. Então, a gente tem hoje muitos profissionais que a gente conta com eles, que a gente consegue fazer um trabalho conjunto, que eles sabem que a nutrição existe, né? Sim. E aí a gente já acho que agora, pensando em que eu tô há 40 anos nessa área, a gente tá anos-luz do que estava lá atrás. Sim. Mas ainda hoje, o que mais acontece no consultório é isso. É o pessoal chegar, porque você fala, tem muitos, tem, mas ainda é agulha no palheiro. É verdade. Tá? E aí o paciente chega pra gente e fala, aí doutora, eu fui, aí a doutora falou que, mãezinha, não, peraí, volta daqui 6 meses, é normal, cada criança tem o seu ritmo. Então, quando a gente fala assim, a mãe fica perdida, mas eles estão atentos, eles estão vendo que alguma coisa aí, muitas vezes, não tá como deveria dentro do processo. E isso continua sendo um processo onde ninguém para olhar e falar assim, tá amamentando? Tá, mãezinha, o que você tá comendo? Sim. Mas passa pelo leite, doutora? Passa pelo leite, sim, né? Então, precisa saber se essa mãe não tá comendo aditivo químico, se ela não tá consumindo leite de vaca, muitas vezes o glúten, né? Sim. Dentro de um processo desse. E quando é a criança que já tá comendo, bom, e o que tá comendo? Sim. Tá? Sempre começar a investigar. Quando a gente fala, assim, muito de dificuldades alimentares, né? E nos momentos que eu tenho oportunidade de conversar a respeito disso, ou de ensinar, ou palestrar, ou falar sobre esse assunto, eu sempre que vou iniciar esse raciocínio, eu digo que a pergunta é, por que essa criança não come? O que pode estar impedindo essa criança de comer? E não, não come, então, é birra, é isso, é aquilo, porque a caixinha do comportamento, infelizmente, e aí eu não vou deixar isso aqui só no autismo, eu vou deixar isso na infância como um todo, porque as pessoas muitas vezes têm expectativas altas demais em torno do que as crianças precisam fazer ou de como elas precisam se portar, né, em determinadas situações. No consultório, às vezes eu vejo, assim, infelizmente, famílias que, conversa com ele pra ele comer melhor, diz pra ele como é importante pra saúde dele, mas assim, a casa inteira consome alimentos que... Abre a geladeira, tem Coca-Cola. Como né? que você vai colocar... Como que você vai colocar pra uma criança de 4, 5 anos a responsabilidade de decidir o que ela vai comer no dia a dia se ela só tem 5 anos, né? Então, realmente, a gente vive num mundo em que essa expectativa em torno das crianças, né? De toda essa... a criança tem que saber fazer isso, tem que saber fazer aquilo. Às vezes, acaba atrapalhando um pouco esse ensinamento, esse aprendizado que ela precisa receber, né? Com certeza. E quando você coloca que a criança não come, a criança tem um repertório muito curto, ok. Da onde vem? Não vem do além, não se instalou como entidade, não é uma coisa que apareceu na criança. Tem causa. Sim. E dentro desse processo de causa, muitas vezes você vê a criança que não tem, vamos falar assim, que tem todo um processo normal de desenvolvimento, né, neurológico, e ainda assim muita seletividade. E a gente vê muitas vezes, eu atendo muitas crianças com TEA ou TDAH que não tem seletividade, tá? Sim. Então, não é uma regra, mas são coisas comuns que a gente pega. Só que todas as vezes que eu pego essas crianças que têm seletividade, elas têm transtornos gástricos, elas têm transtornos intestinais, elas vão comer. E aí, quantas vezes eu não percebo que essa criança não tá digerindo, não tá produzindo um ácido clorídrico? Aí você imagina aquela criança que come, o negócio para, fermenta, estufa, irrita, volta, dói. O que a criança começa a fazer? Ter medo de comer. Claro. Né? E esse processo, ele gera um processo inflamatório
inflamatório, porque a má digestão vai gerar desbiose, vai gerar má absorção e vai gerar um processo inflamatório. Só que a inflamação do intestino vai se refletir numa inflamação cerebral. E esse processo inflamatório, ele leva a hiperexcitação neuronal, que muitas vezes pode levar a hipersensibilidade sensorial. E aí a gente vai ver que essa excitação neuronal, ela não pode causar só um problema no paladar. Aí aquela criança que tem problema com som, muitas vezes com luz, com tato, olfato, Sim. né? E o paladar é um deles. E Sim. muitas vezes nesse processo de alteração sensorial, é cor, é textura, né? E da onde vem isso? Vamos pesquisar a causa. Porque a hora que você pesquisa a causa e você começa a desinflamar essa criança, começa a entrar com nutriente, regular o processo da microbiota, é a coisa mais comum que eu tenho, é a mãe me mandando foto da criança passando, pegando uma fruta e comendo. Sim. Né? Olha isso, doutora, nunca fez isso. Acaba que o bem-estar proporciona uma motivação intrínseca, né, na criança. Com certeza. Tem muitas questões também que a gente não pode deixar de fora das dificuldades alimentares, até quando a gente vai falar de habilidades, sabe? Eu vejo muito, doutora, crianças que têm 4, 5, 6 anos que não têm repertório de aprendizado, que às vezes você coloca uma beterraba, a criança não sabe o que é, porque nunca viu. Tem crianças que não comem alimentos mais fibrosos porque não aprenderam a mastigar, porque mastigar é aprendido. Então, aquela criança que tem contato com uma alimentação macia a vida toda, que foi mingau, que foi... Ah, não, mas ele mastiga assim porque ele come biscoito. Então, biscoito que você coloca na boca, ele já derrete e acabou. Ah, mas carne ele tem preguiça de comer. Então, não é preguiça. Então, tudo acaba Não ficando foi no treinado. comportamento. Ah, porque ele tem preguiça, porque ele não quer, porque ele não gosta. E, na verdade, não é nada disso. É muitas vezes uma criança que tem muito desconforto, é muitas vezes uma criança que nem sabe que dá pra comer sem dor, porque às vezes começa a PLV já lá desde o nascimento e vai se arrastando por muito tempo. Eu tive um caso no consultório de um bebê que a mãe disse era muito estranho quando ela era bebê, porque quando ela ia dormir ela ficava se revirando. Eu falava, meu Deus, talvez fosse refluxo. E imagino o tanto de incômodo que essa criança sentia, e só agora aqui, ó, com 3 anos que a gente tá cogitando essa possibilidade, e ela já veio pra mim com diagnóstico de transtorno alimentar. Então, um bebê com diagnóstico de transtorno alimentar, cheia de problemas orgânicos que com certeza estão impactando em todo o processo. Contas, Bah, perdi as contas de quantas crianças chegaram assim no consultório já. Já? Aqui, ó, já. Você já nem tem mais. E muitas vezes assim, né? Aquele paciente que você acompanha, que você acompanhou a gestação, você acompanha a criança, quando a mãe começa pra mim assim, Denise, tá com refluxo, eu já vou bater o olho. Já é comum eu ver criança do tipo sanguíneo A ter refluxo, é muito comum. Uhum. Né? Então tem aquelas coisas que você já começa, olha, então o negócio é o seguinte, ó, você evita isso, faz assim, trabalha isso, vamos trabalhar essa digestibilidade, e aí sai do quadro aqui, ó, né? E começa a evoluir bem. Mas as crianças já chegam pra gente assim. Sim. Já chegam com 1 ano e pouco, 2 anos, 3 anos, e você vai bater o olho, você vai ver que o principal ponto aí, porque é claro, se uma criança não tem uma produção adequada de ácido clorídrico, não vai digerir proteína adequadamente. Proteína mal digerida prende intestino, e aí fermenta, e estufa, e dá gases. E aí a criança associa aquilo com o quê? Com a comida. Sim, claro. Né? E aí começa todo esse processo, né? E a criança, o bebê principalmente, é hipervigilante. Ela responde diretamente ao que sente. Doeu, chorou. Doeu, não quero, É vai manha. fugir. Não é manha, é Não, dor. é dor. É dor. O bebê vai responder diretamente com memória física. Se dói, ele vai, porque o cérebro quer manter vivo, né? O cérebro quer manter vivo, então vai querer proteger. Então, instintivamente, isso vai acontecer. E é muito triste quando todos esses sinais são vistos ou interpretados de uma maneira tão rasa. Você falou isso, eu lembrei do menininho que eu atendi, que é até filho da cuidadora da minha tia. E aí a moça que trabalha comigo é tia dele também. Aí ela fez assim, Denise, aí ele veio da Bahia porque lá ele não parava em nenhuma escola, todas as escolas ele foi expulso, né? Tava tomando anticonvulsivante e agora o médico queria dar pregabalina. Eu falei, 11 anos, meu amor, manda aqui, traz aqui. Comecei a conversar, ver tudo que aconteceu com ele, todo aquele histórico de itite, toda aquela, né, aquela coisa que a gente já tá acostumado, né, as inflamações crônicas, né? E aí, porque ele brigava, ele
ele dava, né? Como eu brinco com aquela história assim, vou dar porrada, né? Então, brigava, tudo. E aí, eu fiz assim pra ele, me explica um pouquinho, vê se você consegue me passar o que você sente na tua cabecinha quando você começa a brigar com alguém, quando você bate, quando você grita. O que acontece, né? Você consegue sentir isso? Ele fez assim pra mim, me dá uma agonia, entendeu? E aí, começamos, né? Expliquei pra ele, tudo bonitinho. O meu neto tava junto ali e só escrevendo, só escrevendo. Aí, a hora que eu terminei de conversar com ele, ele entregou uma folha de desenho de presente pro menino. Então, o que era uma alimentação saudável fazia e o que as porcarias faziam, né? Eu falei, bom que já foi pro outro junto, né? Já tava tudo ali. Mas o Fê tá acostumado, ele, graças a Deus, né? Sim. Tem uma alimentação muito boa. Mas é bom, né? A criança tem que entender. Sim. Porque o processo não é porque a gente tá falando, tá entendendo. E esse bichinho, ele entendeu tão bonitinho que o pessoal entrava, dava coisa pra ele, ele fazia não. A mãe falava dele, ele que determina, Denise, não come de jeito nenhum. O resultado nunca mais teve nada. O médico tirou todos os remédios. Ele já tá moço hoje, né? Tá lá com uns 15 anos, a coisa mais linda, namorando, trabalhando, estudando e nunca mais voltou a ter nada. Sim. Então você fala assim, é uma criança que aí vem os rótulos, né? Tá? E na verdade, ele tinha uma sensação de muito mal-estar e aquilo irritava ele, né? A hora que a gente começou a tratar, acabou. Até porque o mal-estar não devia acontecer há 1 dia, 2 dias. Anos. Desde que nasceu. Tem crianças que sofrem por anos e ninguém interpreta esse sofrimento de uma maneira, principalmente as crianças autistas. É bom quando uma criança consegue verbalizar aquilo que ela sente TDAH e dizer. verbaliza mais fácil. Então eu pego crianças menores e a gente consegue fazer eles verbalizar o que eles sentem, né? Um falava pra mim, eu preciso ficar puxando a minha perna. Aquele processo da perna irrequieta que incomoda, né? Então eles vão verbalizando as sensações que eles têm. Mas as crianças, normalmente, no transtorno do espectro autista, eles não vão. Não vão. Você vai ter que entender o que tá acontecendo com os sintomas que a gente consegue identificar. Sim. Né? E aí consegue entender o que tá acontecendo. E mais importante, da onde vem? Qual é a causa? Porque a hora que você muda a causa... Olha, eu não me lembro, até o meu marido brinca, ele fala, estudos científicos comprovam, funciona pra quem faz, né? Então, vai sábio. Vai ter aqueles pais que você vai orientar, eles falam, dá trabalho, é difícil. Mas dá mesmo, né? Isso é verdade. Então, aí você já sabe que a chance é que não vai muito a criança pra frente. doente também dá muito trabalho. Pois é. Aquela criança que vive hospitalizada. E o duro é que eles preferem isso do que mudar a alimentação. Infelizmente, muitas vezes um monte de vezes. Acontecendo. Quando o pai chega pra mim e fala assim, eu explico tudo. Quando eu tô explicando, ela faz assim, o que eu preciso fazer, doutora? O que é pra mim fazer? Eu falo, pronto, essa eu já sei que vai dar certo. Já sei que a hora que a criança voltar, vai estar outra. Tem perfis e perfis. Eu também tenho mães, assim, muito maravilhosas. Fala, não importa o que precisa fazer. Às vezes não. Eu sempre faço por etapas, né? A gente começa, vamos ver qual que é a prioridade, vamos começar juntas e vamos ajustando. E tem mãe que às vezes diz assim, olha, o que vier, eu vou fazer. E realmente faz. E faz, chega a dar gosto de ver o resultado da criança, porque reflete diretamente na criança. Eu nunca vi fazer e não ter resultado, até hoje, entendeu? O que a senhora acredita que mudaria, assim, na forma como as pessoas cuidam da saúde, se as pessoas entendessem um pouco mais de fisiologia? Pois é, mudaria tudo, né? Mudaria tudo. A gente conseguiria trabalhar muito mais pensando no foco da prevenção, né? Porque eu vejo isso com o meu neto, que tá lá comigo, mas com as crianças que a gente acompanha, né? Então, hoje, o Fê, 12 anos, nunca tomou um remédio até hoje. Por doença, nunca. Teve um dia que ele teve apendicite, e aí ele, na sexta-feira de manhã, operou, no domingo tava pulando. E a gente tentando segurar ele, né? Mas tudo bem. Foi a única vez na vida, e não porque fica com it, nada, tá? Sim. Então, tudo bonitinho. E muitas crianças que eu acompanho, muitas, e que a mãe fala assim, eu fui no pediatra, o pediatra falou que a criança mais saudável que ele tem. Eu falei, você falou pra ele que é porque não faz o que ele falou? Porque é um pouco isso, é pra dar leite, é pra dar isso, é pra dar aquilo, pronto. A criança não vai ficar saudável, entendeu? Sim. Não tem jeito. Então, dentro desse quadro, você fala assim, é possível
possível prevenir? Eu não tenho dúvida que é possível prevenir. Se a gente pega... Eu peguei um paciente com 81 anos, de 17 medicamentos, em 1 ano e meio ele estava com 3, certo? Eu usava 120 unidades de insulina, passou a usar 18. Estava internado numa clínica sem lembrar que ele era, foi para casa com recuperação de memória, com uma pessoa de 81 anos. Agora, o que você não pode fazer quando você começa tudo direitinho? Eu falo que o que eu mais gosto na vida é quando chega uma mulher para mim e fala assim, doutora, quero engravidar. Fala, que lindo, ótimo. Aqui eu posso atuar na prevenção com tudo que tem de direito, né? Sim. É óbvio que a pessoa que já procura, já tem outra cabeça nesse sentido. Com certeza. Então você consegue trazer. Então daria para ser uma outra, completamente outra qualidade de vida, né? E assim, que era, ou qual era a porcentagem que existia de crianças que desenvolviam autismo na década de 80? Nós não estamos falando da era paleolítica, né? Uhum. Lá na era paleolítica. Não, gente, vamos para cá, ó. Década de 70, 80. Você não tinha, mas nem, é 1 para 10 mil nascidos. Agora hoje, numa média de 1 para 30, dependendo do lugar que faz, né? Na Califórnia deu 1 para 12, né? Sim. Então, a hora que a gente pega isso, você fala assim, é genético. E uma das aulas que eu tava dando agora, né? Umas 2 semanas atrás, uma das meninas virou pra mim e disse, mas não é genético, tá? Então, bem, a gente pode falar em predisposição genética, mas não genético. Quem determina é meio. E qual é a predisposição genética? Órgão de choque, sistema nervoso central, em primeiro lugar. Mas pode ter um polimorfismo aqui, pode... Sim, muitas, e a maior parte dessas coisas são totalmente contornáveis, a partir do momento que você entende o que está acontecendo, e muitas vezes por sintomatologia. Sim. Muitas vezes você não precisa nem de ter o exame genético. Obviamente que quem pode, quem consegue, quem tem condição de fazer, pode te dar mais parâmetros, né? Mas o parâmetro, o que é a genética? É uma fotografia, né? Mas quem que vai determinar se esse gene se expressa ou não? O meio. E aí, a hora que você vê o inverso, você pega a criança que hoje desenvolveu, e aí você muda a alimentação, trabalha o organismo, desinflama, nutre, e a criança começa a recuperar a função, é coincidência também? Do nada. Né? Do nada. Menina, e de repente... E com certeza foi, sei lá, um banho de sol, alguma coisa, mas a suplementação, difícil. E a alimentação, é isso aí. A suplementação, eu sempre digo, eu converso com as minhas alunas, né? E a gente, claro, é sempre nada faz o que os nutrientes fazem e uma suplementação jamais vai substituir a alimentação e nem é esse o objetivo. Mas quando a gente trabalha, no nosso caso, com crianças que têm repertórios muito limitados e a gente precisa encontrar uma forma, que eu até uso no consultório, uma coisa que eu aprendi com a senhora, quando eu vou falar com as crianças, não é comida de astronauta. É comida de astronauta, né? Ele fica olhando pra gente. A gente tem que começar por algum lugar e muitas vezes a suplementação vai ajudar. E aí é muito irônico porque, às vezes, principalmente a família que tá iniciando, tá começando a se acostumar com a suplementação, sei lá, começou tem 3, 4 semanas. E aí a criança, acontece alguma coisa, caiu, bateu a cabeça, ficou com dor de cabeça ou... Foi a suplementação. Então, exato! Aí eu, meu Deus. Eu brinco e falo, se o time de futebol perder, foi a foi suplementação. Agora, se der tudo certo, será que foi a suplementação? Nós somos muito, como que eu posso dizer? A gente sofre muito preconceito, né? Porque realmente... Mas quando você vai explicando a fisiologia, e eu adoro isso, né? Porque você vai explicando, você vai falando, e eu ouço muito assim o paciente, nossa, doutora, mas isso é lógico, né? Nossa, doutora, mas isso é lógico. Então, isso é lógico. E não tem paciente, quando eu termino a consulta, eu falo assim, clareou? Esclareceu? Você conseguiu entender? Aí eles fazem assim, nossa, doutora, que aula, né? Porque eu falo que todo processo real de mudança só acontece a partir do conhecimento. Sim. Se não entender, não vai mudar. Quem que vai mudar uma coisa que tá fácil, tá prático, até vai na festinha? Dá trabalho pra Dedéu mudar. Exatamente. Então, se não tiver um motivo muito bom pra mudar e entender o porquê... Tem que entender o processo. Senão, meu amor, ninguém vai mudar, porque dá trabalho, porque a avó critica, a tia critica, o pai critica muitas vezes. Muitas vezes é isso, a briga é mãe e pai. E quando isso acontece, é onde você tem menos chance de dar certo. Por isso que eu costumo falar assim, eu quero todo mundo aqui junto. Sim, é o ideal, sempre. Eu quero todo mundo aqui junto, porque não adianta, se vocês não entenderem o processo e um ficar boicotando o outro, você nunca vai sair do quadro. O Dr. Gilberto Pradez é um imunologista do Rio, né? Ele já faleceu, mas como eu sou jurássica, eu assisti as aulas dele, né? E ele falava assim, né? 5 minutos de prazer, 16 dias de inflamação. Tá? Então, você vai lá, a mãe tá se matando de fazer as coisas, vai pro fim de semana com o pai,
dançou, neném. Dançou. Aí acabou. Tá, imagina que eu vou ter todo esse trabalho, né? Sim. E aí, não tem jeito. Ou tem que ter os dois juntos. E aí, assim, os dois juntos conseguem enfrentar a avó. Mas se for um só, desiste, Sim. tá? Não consegue, tá? Sim. Com certeza. Até as avós, sabe? Eu faço muito, assim, consulta de introdução alimentar, né? E é muito engraçado. Quando agenda a consulta de introdução alimentar, eu sempre peço pra minha secretária dizer assim, diz que se a avó ou as avós puderem vier, vai ser bom. Isso não é um preconceito com as avós, não, porque tem avós que são maravilhosíssimas com todo esse cuidado também. Mas a gente sabe... Aliás, tem as vós que procuram. Isso, eu tenho paciente que quem atende é a avó. Eu também. Mas a gente sabe que existe, eu não sei se é um estereótipo, mas a gente sabe que às vezes as avós, por conta até mesmo de informações no passado que a gente não tinha, que não eram preconizadas e que ninguém sabia, era muito diferente. Isso acaba... Criei os filhos e os netos assim. E tá tudo vivo, e tá tudo vivo. aí. Eu falo, capengando, mas tá, né? E eu sempre peço, eu gosto muito, porque como a senhora mesma disse agora há pouco, quando entende o processo, então quando você explica para uma avó que ama profundamente aquele netinho ali, nossa, com todas as forças, e você explica o que vai fazer bem para aquela criança e como que funciona o desenvolvimento todo do aprendizado alimentar, e o que é importante priorizar e o raciocínio que tem por trás desse processo, a avó é a primeira a dizer, tô contigo e não abro. Eu já tive paciente que quem boicotava era a babá. Porque ficava com a babá. Ela falava, imagina não tomar leite, que absurdo. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que quem cuida da criança, tá? Quem cuida da criança vem junto, tá? Sempre que puder. Mas, às vezes, você vê que não é possível, que a avó não tá junto. E assim, vó, eu sou vó. Eu quero agradar até a alma o meu neto, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma. Só que, tadinho, eu sou vó dele, entendeu? Então, sem não é tadinho, não. Eu começo a brincar, né? Porque é isso. Mas eu faço de tudo pra ele. O que ele quiser, eu faço. Ele já chega e faz, Dedê, eu faço o que ele quiser, né? E assim, eu invento, eu faço até chegar lá. Só que, como a gente já tem essa noção, você vai procurar fazer o quê? Um alimento na forma de bolo. Um alimento na forma de um doce. Mas quem não tem essa noção, eu quero agradar. E o agradar, muitas vezes, é o quê? O que é muito comum as pessoas terem ideia? Que o alimento é entretenimento. Então, eu não vou agradar brincando, eu vou agradar dando um pirulito, dando um sorvete, dando um bolo, dando uma bolacha recheada que fica com a linguinha azul, entendeu? Mas o alimento vem com essa conotação de entretenimento. Mas não vai deixar ele comer nem um brigadeiro? Coitadinho, não vai se divertir, entendeu? Eu falo, não, meu amor, ele vai se divertir a festa inteira. E a hora que ele tiver fome, ele vai comer comida que a mãe vai levar. Porque você não quer que a criança não tenha vida social. Mas o meu neto era assim. A Juliana perguntava pro pessoal, né? Que vai ter na festa? Vai ter coxinha, vai ter não sei o que. Ela fazia tudo igual e mandava pra ele. Eu falava assim pra ele, olha, a mesma comidinha que tem lá, tem aqui. Na hora que você tiver com fome, você vem aqui comer. E graças a Deus, ele sempre foi aquele de brincar. Sempre adorou brincar, graças a Deus. Então ele ia, brincava, corria nela e comia. Aí uma vez o garçom foi oferecer pra ele fez assim, obrigado, eu trouxe o meu. Obrigado, eu trouxe o meu, tá tudo certo. Imagina você ser neto da doutora Denise Carreiro, né? É maravilhoso. Eu sempre brinco com porque assim, os meus filhos também, né, tem, assim, a Isabela, minha filha tá com 16 anos. Ai, meu Deus, como é que parece que tem filho de 16? Pois é, eu tenho. A senhora nem sabe o que me aconteceu, agora é uma fofoca. Eu já contei, inclusive, pra algumas pessoas, mas eu tava viajando em família, e aí eu fui pedir um drink num lugar que eu cheguei, eu queria um drink, por favor, sua carteira de identidade. Eu falei, pois não, moço, obrigada. Claro! E meu marido olhou assim, mal, sabe ele, esses filhos, tudinho aqui é dela, e a minha filha de 16 anos lá, morrendo do dia. Eu falei, isso aqui é minha alimentação. Não, mas realmente é muito engraçado, ou estranho, ou assim, transformador, eu acho que pra fase, ver minha filha de 16 anos agora, sabe? Porque eu ainda não caiu a ficha, eu acho, que daqui 2 anos é 18 anos e faculdade e tudo mais. Acho que eu vou ser aquelas mães que têm a síndrome do ninho vazio, alguma coisa assim. E eu vejo muito essa interação dela com as amigas, com os amigos na escola, e ela come muito
bem, obrigada, né? Então, a Isabela, o que ela leva pra escola? Ela leva uva verde, ela leva alga marinha, ela leva... Enfim, ela leva um monte de coisas que normalmente não é o que todo mundo leva, né? E é engraçado que no lugar de os amigos ou as amigas dizerem assim, Isabela, que nada a ver isso que você leva, eles ficam, nossa, a Isabela come super bem. E acaba incentivando os amigos a também. Às vezes não vão comer todas as frutas, mas às vezes uma ou outra acaba se interessando porque a Isabela levava. E ela gosta muito disso, porque beneficia na pele dela. E aí, adolescente tem muitas essas preocupações, sim, claro, com a pele e tudo mais. Então, eu fico muito feliz e muito grata, na verdade, por esse conhecimento, porque é impossível você ter esse tipo de conhecimento e não querer que a sua família tenha acesso a isso. É impossível. Eu, desde que, inclusive, eu entrei na faculdade de nutrição por causa da Isabela. Quando eu engravidei da Isabela, eu fazia administração de empresas aqui na Universidade Federal. E assim, eu engravidei, a Isabela nasceu, me apaixonei por ela perdidamente, profundamente. Eu não queria fazer outra coisa a não ser ficar com aquela garota. E quando foi a hora de voltar pra faculdade, eu falei, mas eu não quero mais fazer aquilo lá. Depois de ler milhões de blogs de maternidade, sobre introdução alimentar e tudo mais, eu falei, eu quero fazer alguma coisa sobre isso aqui. E comecei a fazer nutrição. Então, eu sou muito grata por essa decisão e por tudo que eu pude trazer pra dentro da minha casa e da minha família e dos meus filhos, sabe? Mas as coisas não acontecem à toa. Não mesmo. Eu acho que cada um dos profissionais que estão aqui hoje, né, nós que né, já estamos aí há um tempo atrás batalhando por isso, a Adriana Siqueira, né, eu, você, várias outras, né, nutricionistas e tal. As coisas não acontecem por acaso, tá? Porque a gente faz um trabalho de levar essa informação, de tentar trazer essa informação para profissionais da área da saúde, para leigos. E as coisas, para mim, eu sempre acreditei nisso, que as coisas não vêm por acaso pra gente, né? E hoje você vê a grande maioria hoje dessas crianças que hoje nascem ou com transtornos de desenvolvendo transtornos do neurodesenvolvimento ou processos alérgicos, que a criança nasce alérgica hoje, é uma coisa absurda. Só que a minha filha mais velha tá com 42 anos. O meu filho vai fazer 40. Quando eles eram crianças, que eu mandava fruta pra eles, o pai era sócio do Ceasa. Era muito esquisito aquelas crianças que levavam fruta. Uhum. Só que essa é a geração que tá tendo filho há, 10, 12 anos pra cá. Porque sim, o pessoal tá casando, tá tendo filho mais tarde, né? Então, aí você vê, nessa geração, essa geração que nasceu na década de 80, tá? Os meus 84, 86, é onde explodiu as porcarias. Sim. Explodiu. Nossa, eu cresci comendo miojo. Então, o pessoal deixou de comer comida e começou a comer porcaria. E aí você vê esse processo, essa consequência, sim, de tudo isso, a gente tá vendo que assim, é muita doença que não tinha, é doença autoimune, que uma doença autoimune começa 10, 12 anos antes dela aparecer, né? E aí tem uma amiga que é uma pediatra fantástica, que é a Rose Gobo, e aí a gente começou a fazer isso, né? A Rose pede os exames, tudo, a Rose começou a pedir fator antinúcleo, aqui ó, de criança pequenininha com fator antinúcleo aumentado, tá? Que é o espectro autoimune, né? Que acaba levando, e assim, artrite reumatoide infantil, juvenil, e um monte de processos. Então você fala assim, transtornos do neurodesenvolvimento, eu acho que chama mais a atenção, né? Porque você tá falando de um processo que envolve o sistema nervoso central e que também envolve toda a família, né? Mas a quantidade de crianças com doenças e com processos que não existiam, você não via antes isso. Não pode ser coincidência, sim, entendeu? E aí hoje em dia, o pessoal colocando já os aditivos químicos no mesmo patamar do tabaco no processo de vício, né? E que se deve fazer uma convenção quadro com os aditivos químicos, como foi feito com o tabaco, né? Isso saiu agora, né, nos Estados Unidos. E a gente escreveu isso num livro há 20 anos atrás, que deveria se fazer com aditivo químico o mesmo processo da convenção que foi feito com a convenção quadro para tabaco. E é isso, e aí a gente tá vendo consequência disso, né, de todo esse processo. Doutora Denise, muito obrigada. A gente podia ficar aqui por horas e horas, porque o seu conhecimento, eu sei que ele pode até não ser infinito, mas ele tá bem pertinho. Tá bem pertinho. Eu sei que nada sei. Cada vez que você vai estudar, eu sei que nada sei. É impossível lhe ouvir e não aprender. Eu adoro lhe ouvir. Todas as palestras, todos os eventos que eu vou e a senhora tá palestrando, não importa o que eu estou fazendo, eu paro tudo para assistir, porque sempre tem mais. Sempre tem mais. E eu sou muito grata por isso, e principalmente por ter trilhado todo esse
esse caminho até aqui. Porque eu sei, na verdade eu não estive lá, mas eu imagino o quanto foi difícil. Se hoje em dia é difícil, eu imagino como foi difícil quando a senhora começou a falar todas essas loucuras. A louca. Essas loucuras. A louca. Eu fico muito feliz e muito grata por isso, porque abriu muito caminho e, assim, deixou o caminho muito mais fácil, né? Pra gente que veio bom, depois, né? e que bom. pode, assim, transmitir todo esse conhecimento pra quanto mais pessoas, melhor. Então, o objetivo, principalmente desse momento aqui, desse podcast, é gritar pra todos os ventos esse tipo de conhecimento que vai, às vezes, não vai mudar tudo, mas vai colocar uma pulguinha atrás da orelha numa mãe que às vezes está ali pensando, mas será que isso aqui é perigoso? Será que meu filho precisa investigar um pouco mais isso aqui? E se acontecer isso com uma criança, uma família, e a gente conseguir ajudar alguém, já valeu super a pena. Com certeza. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz e espero lhe ver de novo numa outra temporada, numa outra oportunidade. E é isso. Obrigada, querida. Você que tá aí, vou deixar aqui o Instagram da doutora Denise Carreiro para você acompanhar essa profissional ímpar, maravilhosa. Ela sempre faz lives lá no Instagram dela e, assim, é uma generosidade muito grande, porque você pode aprender, fica tudo gratuito, gravado, você praticamente tem aula com ela lá no Instagram dela, em todas essas lives que ela faz, e sempre muito generosa. Então, eu estou te convidando para acompanhar, aprender um pouquinho mais e, quem sabe, mudar, melhorar a sua alimentação, da sua família e ter uma vida mais plena e saudável. A gente se vê no próximo episódio do BeabaCast. Um beijo!